Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Gilvano Leder, sou professor de Educação Física da Rede Estadual. Nós vamos para a nossa próxima aula, dando continuidade ao conteúdo anterior. Hoje nós vamos falar sobre introdução ao atletismo adaptado. Tá? Então, na aula anterior a gente falou sobre o esporte adaptado, uma introdução. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma dessas modalidades que é o atletismo. Tudo bem? Vamos fazer um resumo daquilo que a gente aprendeu na aula anterior, relembrando algumas coisas que a gente já estudou, e aí a gente dá sequência falando sobre o atletismo. Tá? Antes de começar essa aula, não esqueça, pegue seu caderno, pegue sua caneta, não esquece de anotar tudo aquilo que você achar importante e também para resolver as atividades, as perguntas que nós teremos durante a aula. Beleza? Vamos para a aula então? Então, o resumo da aula anterior. Então, na aula anterior a gente estudou um pouco sobre os Jogos Paralímpicos, que são esportes adaptados no formato de competição. Vimos que os Jogos Paralímpicos é a maior competição esportiva para atletas que são pessoas com deficiência. Vimos também que os Jogos Paralímpicos, a sua primeira edição foi realizada em Roma em 1960. Nesse ano que aconteceu a primeira edição, tivemos 23 países disputando a Paralimpíada, com um total de 400 atletas em 8 modalidades. A última edição, que ocorreu em 2016, que foi as Paralimpíadas do Rio 2016, nós já tivemos 176 países, ou seja, muito mais países que lá na primeira edição, em 1960. Também tivemos um total de mais de 4.000 atletas, 4.350 atletas. Então, percebe-se que é muito mais atleta que na primeira edição. E também as modalidades aumentaram. O que eram 8 modalidades, hoje são 22 modalidades. Nós vimos também cada uma dessas modalidades na aula anterior. Vimos um pouco sobre como cada uma delas é disputada. E agora a gente vai falar de uma dessas modalidades, que é o atletismo paralímpico. Então esse é o símbolo do atletismo paralímpico. O atletismo paralímpico ele é destinado para atletas com deficiência física, deficiência visual e intelectual. Podem participar dessas competições atletas do gênero feminino e masculino. E as provas que são disputadas são provas de pista, provas de campo e provas de rua. Na nossa imagem aqui a gente vê a atleta fazendo um salto, provavelmente deve ser um salto em distância, e ela é uma atleta de deficiência física, é uma atleta amputada. Mas antes da gente entender sobre o atletismo adaptado, precisamos entender um pouco sobre o atletismo. O que é o atletismo? Como ele surgiu? Quais são as provas? Como a gente pode classificar as modalidades de acordo com o tipo de prova do atletismo? Então a gente vai estudar um pouco sobre o atletismo e na sequência a gente vai dando sequência com o atletismo adaptado. Para isso, nós temos essa atividade aqui. Antes de entendermos o atletismo, vocês vão fazer uma breve pesquisa identificando alguns pontos e depois a gente dá continuidade na nossa aula. Quais são esses pontos importantes que eu quero que vocês pesquisem? Vocês vão pesquisar de maneira breve o que é o atletismo, de maneira conceitual, o que é o atletismo? É um esporte, certo? Mas o que é esse esporte? Consiste em quê? É isso que eu quero que vocês identifiquem. A segunda pergunta que vocês vão responder no caderno é: como surgiu o atletismo? Então, todo esporte a gente sabe que ele surgiu de alguma maneira em algum momento na história. E o atletismo, ele surgiu quando? De que maneira? Alguém inventou? Alguém criou?
Se alguém inventou, alguém criou, em que momento isso aconteceu? E a terceira pergunta é: quais são as provas do atletismo? Então, o atletismo ele é um esporte em que há várias classificações, e a gente chama isso de provas, são as modalidades do atletismo. Eu quero que vocês pesquisem quais são essas provas, quais são essas modalidades do atletismo. Então, vocês terão um tempo para fazer essa pesquisa, anotem no seu caderno, depois a gente volta dando sequência ao conteúdo que vai responder essas perguntas que vocês farão a pesquisa nesse momento, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, espero que tenham conseguido identificar e achar a resposta dessas perguntas. Mas vamos dar sequência. Durante essa aula, essas perguntas serão respondidas. E aí você vai conferir no seu caderno se a pergunta é realmente aquilo que você pesquisou, se a resposta é realmente aquilo que nós vamos aprender nessa aula. Então, dando sequência, nós vamos falar do atletismo, identificando primeiro o que é o atletismo. Então, vamos identificar o conceito. O que é o atletismo? De maneira conceitual, de maneira breve, o que é o atletismo. Então, de maneira simplificada, de maneira breve, o atletismo ele é um conjunto de provas individuais ou coletivas que se baseiam em 4 atividades, que são elas: a marcha, a corrida, o salto e arremesso. Como que surgiu o atletismo? Surgiu da imitação dos movimentos naturais de atividade física que acompanham o ser humano desde suas origens. Porém, no início, estavam relacionados principalmente com a produção, a caça e a defesa do ser humano. Tá? Então, no início, o principal objetivo não era a competição, ele não era um esporte, ele não havia organização para disputa entre os atletas, entre os participantes. Então, acredita-se que o atletismo ele é tão antigo, que a gente pode considerar a origem do atletismo no período pré-histórico. Por quê? Naquele tempo, o homem pré-histórico ele precisava correr para fugir, ele precisava lançar para caçar, ele precisava caminhar, ele precisava fazer um arremesso de alguma pedra, de algum objeto, ele precisava saltar por cima de algum obstáculo, tanto para fugir quanto para fazer a caça. Então, por isso que o texto fala que era com o propósito de que produção, caça e defesa do ser humano. Então, naquela época, o atletismo não era o atletismo como a gente conhece hoje. O atletismo, ele surgiu com base no movimento natural do ser humano. Ou seja, o ser humano sempre teve a necessidade de correr, ele sempre teve a necessidade de lançar, de fazer um arremesso, de saltar algum obstáculo. Observando esses movimentos que são naturais do ser humano, pensou-se então em competição, ou seja, verificar, analisar por meio do esporte, por meio de uma disputa, quem era o mais rápido, quem era o mais forte, que conseguia fazer um arremesso, né? Ou um lançamento muito mais longe, ou conseguia correr uma determinada distância, realizando saltos em diversos obstáculos no menor tempo possível. Dessa maneira surgiu o atletismo, que se baseia então nessas 4 atividades, que é a marcha, a corrida, o salto e o arremesso e os lançamentos. Dando sequência, o atletismo enquanto esporte, ele se dá, então, chamado de berço do atletismo, na Grécia, onde ocorreram competições de corrida, salto em distância e lançamento de dardo e disco, praticado apenas naquele período, naquela época, somente pelos homens. Então, aqui nós temos o Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, onde ocorreram as primeiras Olimpíadas da Antiguidade, lá em 776 anos antes de Cristo. Falando então do atletismo moderno, que é o atletismo atual, que é o atletismo que a gente está estudando nesse momento, que é o que a gente quer compreender, nós temos então algo bastante importante de analisar, que é a pista de atletismo. Então a pista de atletismo ela é composta basicamente por algumas áreas. Nós temos a área de pista, que é essa parte em laranja, e na nossa imagem, pistas mais modernas, elas já são azul. Nós temos aqui as raias, né? As pistas são divididas em 8 raias, em que cada atleta corre
em uma dessas faixas, em uma dessas 8 raias. Então, aqui ocorrem basicamente as provas de corrida, seja ela corrida rasas, corridas com obstáculos, corridas de revezamento, as quais a gente vai daqui a pouquinho ver quais são elas. E nós temos também a área de campo, em que ocorre as provas chamadas provas de campo, que são arremesso, os saltos, os lançamentos, que ocorrem nessa área interna dessa pista. Dando sequência, vamos para o nosso primeiro quiz, o quiz de número 1. A pergunta é: atletismo, ele é um conjunto de provas individuais ou coletivas que se baseiam em 4 atividades. Quais são elas? Alternativa A, a marcha, a corrida e salto. Alternativa B, marcha, corrida e arremesso. Alternativa C, corrida, salto e arremesso. Ou alternativa D, marcha, corrida, salto e arremesso. Essa pergunta está bastante fácil, tá? Não pode errar, tá? Então, um tempinho aí para vocês pensarem e a gente já volta com uma resposta, tudo bem? Voltamos com a resposta. Essa pergunta estava muito fácil. Quem errou, prestar atenção, vai ter que assistir de volta essa aula, né? Então, a alternativa D é a correta. Marcha, corrida, o salto e o arremesso. Agora vamos falar sobre as provas. Vamos identificar quais são as provas e como elas são divididas no atletismo. Estamos ainda falando do atletismo convencional, que não é o atletismo paralímpico. Tá? Do paralímpico a gente vai identificar depois quais são as classificações de acordo com a deficiência daqueles atletas. No atletismo convencional, nós temos as provas de corrida, que são as corridas rasas, que são elas os 100 metros rasos, considerado a prova mais rápida do atletismo, os 200 metros rasos, 400 metros, 800 metros, 1.500, 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros, e a prova mais longa das provas rasas, que são as provas que são disputadas na pista, que é o 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros. Aqui nós podemos separar em provas que são provas curtas, provas que são provas rápidas, provas de meio fundo e as provas de fundo, que são as provas mais longas. Temos as provas de corrida com barreira, que elas são os 110 metros com barreira ou 400 metros com barreira. Temos as provas de corrida com obstáculos,
é uma distância única de 3.000 metros, em que o atleta passa pela pista várias voltas até completar essa distância de 3.000 metros. E durante esse percurso ele vai ter alguns obstáculos no qual ele tem que passar. Nesse exemplo aqui, a gente percebe que tem uma barreira que ele precisa saltar por cima dela. A marcha atlética, temos duas distâncias que são oficiais, distância de 20 km e a distância de 50 km. Temos as provas de revezamento, que é uma das poucas provas que são coletiva. Afinal, o atletismo ele tem como característica ser um esporte individual, mas aqui nós temos uma modalidade que ela é de maneira coletiva. Ou seja, são 4 corredores formando uma equipe contra os outros 4 corredores de outras equipes. E o que eles precisam? Eles precisam correr uma determinada distância carregando o bastão. Quando ele completa a sua distância determinada, ele passa o bastão para o segundo para o terceiro, até que o quarto e último corredor complete aquele percurso. Esse percurso pode ser 4 por 100, ou seja, 4 vezes 100 metros, significa que cada corredor vai correr 100, ou seja, são 4 corredores, o total será 400 metros, ou seja, uma volta na pista. Tá? Afinal, a pista tem 400 metros. Ou a disputa do 4 por 400. Então, nesse caso, cada atleta, cada corredor vai ter que completar uma volta completa na pista e depois passar o bastão para o segundo, para o terceiro, para o quarto e assim por diante. Ou seja, cada corredor nesse exemplo aqui, nessa classificação, vai ter que correr os 400 metros. Temos os saltos, temos 4 tipos de saltos. O salto em distância, que é essa imagem aqui da direita. Temos o salto em altura, essa é a imagem da esquerda. Temos o salto triplo e o salto com vara, tá? Que são outros 2 tipos de saltos que fazem parte dos saltos no atletismo. Há também o arremesso e lançamentos, que são o arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo e o lançamento do martelo. Na imagem aqui a gente pode ver o atleta realizando o arremesso de peso. E aí nós temos, por fim, as provas combinadas, que pode ser o decathlon e o heptathlon. Decathlon para o masculino e o heptathlon para o feminino. No caso da imagem, ele é um exemplo de uma disputa de decathlon. Ela ocorre em 2 dias. É decathlon porque são 10 modalidades que o mesmo atleta vai ter que disputar. E ele vai ganhando pontos nessas disputas. Tá? E aqui nós temos, para finalizar, as provas de rua, que são 2 distâncias oficiais. A primeira que a gente observa aqui na imagem é a maratona, uma prova clássica do atletismo, em que o atleta ele vai ter que correr uma distância de 42.000 metros, tá? 42.195 metros, é a distância oficial, mais conhecido como 42 quilômetros, mas tem esses 195 metros aqui para completar. E nós temos a meia maratona, que é uma prova oficial também, que é a metade da maratona, ou seja, ao invés de ele correr 42.195 metros, ele corre somente a metade dessa prova. Temos outras provas também que elas não são oficiais, mas que são disputas realizadas na corrida, como, por exemplo, corrida de 15 quilômetros, tá? Que não é oficial, mas são provas que são realizadas. Agora vamos ao nosso quiz, nosso segundo quiz, que é analisar a imagem e identificar qual é o tipo de modalidade no atletismo que essa imagem se refere. E aqui a gente já vai começar a olhar imagens referentes a atletas paralímpicos, que é o que a gente vai estudar na aula seguinte. Então, nessa imagem aqui, observe bem. A atleta ela está disputando uma modalidade do atletismo. Qual modalidade é essa? Alternativa A, corrida. Alternativa B, a marcha. Alternativa C, o salto.
ou alternativa D, o arremesso? Tá? Um tempinho para pensar e a gente já volta com a resposta. Muito bem, então a resposta correta é a alternativa C, salto. Inclusive essa imagem estava lá no início da aula e a gente já falou dela, então essa pergunta estava fácil. Vamos para o nosso terceiro quiz. Essa imagem é interessante, não é? Qual modalidade do atletismo será que é? Vamos lá, alternativa A, corrida, alternativa B, a marcha, alternativa C, salto ou alternativa D, arremesso? Vamos pensar e a gente já volta com a resposta.